Vamos falar então um pouco sobre a história da física. A história da física começa lá em 1680 com Isaac Newton e as suas leis do movimento. Um pouco depois, lá em 1700, um jovem francês chamado Sadi Carnot iria estabelecer as leis da termodinâmica. Lá em 1800, finalzinho de 1800, um escocês chamado James Clerk Maxwell vai estabelecer as leis do eletromagnetismo. E daí a luz vai acabar sendo visto como uma onda eletromagnética. No comecinho do século XX, 1900, Max Planck vai estabelecer que a troca de energia em sistemas quânticos ela se dá de forma discreta. E daí surge a ideia de quanto de energia. Nessa mesma época, Albert Einstein vai estabelecer uma relação entre o espaço-tempo e daí vai surgir a teoria da relatividade. Então, se você se interessou um pouquinho sobre esse assunto, sobre esses assuntos da história da física, uma dica de livro bem legal é A Dança do Universo, escrito pelo físico Marcelo Gleiser, que conta um pouquinho sobre essa história da física. E como ele coloca aqui, ó, na parte de trás do livro, olha só, ele coloca aqui, ele escreve: A dança do universo mostra ao leitor leigo de que maneira a física contemporânea vê o mundo e que caminhos ela teve de percorrer antes de vê-lo assim. Para tanto, Gleiser ele usa um pouco do didatismo e da profundidade para passar em revista uma série de mitos de criação e assim chegar à teoria da relatividade e à física quântica. O leitor descobrirá que por trás de expressões como estado padrão, geometria fechada, átomo primordial e vácuo quântico, esta é uma história fascinante, ao contrário do que se pode supor, perfeitamente acessível. A capa aqui ó, é aquele, aquele quadro do Van Gogh, que é Noite Estrelada, e ele já dá essa ideia de uma, de uma relação da física, da cosmologia, né? Da origem do universo, daí o nome, a dança do universo. O Marcelo Gleiser, ele é do Rio de Janeiro, mas ele ensina física nos Estados Unidos já há bastante tempo. Tanto é que se a gente for ver a bibliografia do livro, aqui no final ele coloca uma bibliografia dessa obra aqui, a bibliografia aqui, ó, bibliografia e leitura adicional. Ela é basicamente todos os livros que ele coloca como indicação aqui está em inglês, né? Então, para quem já conhece um pouquinho de física, já conhece alguns livros de física, bastante livros aqui que ele colocou em inglês já existem em português, são clássicos. E, mas toda a bibliografia que ele coloca em inglês. Esse é um livro indicado para quem está no ensino médio, para quem estuda física, para quem faz graduação em física. Eu ganhei ele como um presente de um amigo meu e ele acabou me ajudando bastante porque eu sabia resolver problemas de física, mas não conhecia a história da física. Então ele apresenta um panorama da história da física, começando falando dos mitos de criação e termina falando da teoria cosmológica, as teorias, o nascimento da cosmologia atual a partir das teorias da relatividade. É um livro
bem bonito e bem legal. E ele é escrito na forma de um romance. Então, ele foi escrito lá em 1998. Ele acaba sendo um romance da história da física. Então é um livro que você é para você ler da primeira página até a última página sem, sem muito sem muito problema. Ele tem uma leitura bem, uma narrativa bem elegante, uma narrativa bem fluida. Então é um livro para se ler desde a primeira página até a última. Muitos livros de divulgação científica ou história da ciência, eu não recomendo que se leia do começo ao fim, mas eu recomendo que se leia os capítulos que você achar mais interessante, por exemplo. Então você não precisa ler ele todo, você tem que focar no que te interessa ali. Nesse livro aqui, não. Nesse livro, você pode ler sim, do começo ao fim, da primeira à última página, para você ter um bom entendimento do livro. É legal que se leia dessa forma. Então ele acaba sendo um romance. Ele começa aqui, a gente tem aqui o sumário, a parte 1, que ele conta as origens, né? Desde os mitos de criação dos gregos, a parte 2, que é o despertar, que é a parte do renascimento, né? Renascimento científico na Europa, o Sol, a Igreja, a nova astronomia, o herético religioso, que fala de Galileu, o triunfo da razão, que é o nascimento da física, com Isaac Newton. A era clássica, então, já entra na Revolução Industrial, né? E o nascimento da termodinâmica com Sadi Carnot. O mundo é uma máquina complicada. Tempos modernos, aí entra o nascimento da mecânica quântica, que é a teoria da relatividade. Então, o mundo no muito veloz, o mundo no muito pequeno, e modelando o universo, inventando universos. E aí entra a aplicação da teoria da relatividade e o nascimento da cosmologia, quanto ciência. Então é um livro muito bonito, as páginas dele são, o material é muito bem feito, muito bem, muito, muito gostoso, é um livro muito gostoso de se ler. Ele traz essas imagens aqui, ó, são bem físico mesmo, bem coisa de físico mesmo, que lembra um negócio escrito em lousa de giz, né? São diagramas, então são desenhos bem simples e traz um pouquinho dessa coisa de espírito do físico. São desenhos meio que feito na lousa, digamos assim. Então então ele acaba sendo bem interessante. Essa daqui é a foto do Marcelo Gleiser. Atualmente ele é um dos maiores divulgadores da ciência e é um brasileiro. E a escrita dele é belíssima, a forma como ele apresenta a física, como ele fala da física. Então ele é um cara assim, que é um grande divulgador da história da física, e da história da ciência, e ele tem algumas frases bem interessantes dele. Uma delas é que ele fala que é importante a gente separar, às vezes, para quem está começando a estudar física, para quem se interessa por física ou ciência, às vezes a gente precisa separar o cientista da ciência, ou a ciência do cientista. E ele traz essa visão apaixonada da ciência, né? De que às vezes a gente não consegue enxergar isso nas aulas de física, ou a física que é ensinada na escola básica ou na universidade. A gente não consegue ver essa parte bela da ciência como uma forma de entender o mundo e estar no mundo. Então fica aí uma dica para quem quiser conhecer um pouquinho da história da física. A Dança do Universo
do físico Marcelo Gleiser.